Sejam bem-vindos a mais um Comente Podcast, hoje reunido com uma galera aqui fantástica para a gente desvendar os mistérios que estão escuros, né, obscuros em relação aos legendários. Toda vez que eu vou para a internet, eu volto decepcionado. Não tem informação. É muito obscuro. Quem sabe eu consigo hoje arrancar alguma coisa desses meninos aqui. Eu vou prometer, sei lá, um pote de pipoca, um refrigerante, uma churrascaria ali, porque para ver se a gente desvenda tudo isso. E eu quero fazer uma apresentação do meu parceiro, do nosso amigo Guilherme Ojeda. Tudo bom, Gui? Fala, Marconi, tudo bom? Eu tenho certeza que a informação que você vai receber aqui é o que você precisa para você tomar a decisão, para você estar no próximo Legendário, meu amigo. É verdade? Hoje nós estamos aqui com dois amigos, Elias e Vitor. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e sobre as nossas experiências na montanha. É isso aí. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo Vitor. Muito obrigado. Como que vocês estão? Tudo certo. Depois de uma jornada de trabalho, hoje o dia foi cheio para vocês. Vocês já estão... Passou quanto tempo? Já um mês já do evento? Dois, é 25 de janeiro. Passa rápido, né? Nossa. Já querem voltar ou não? Na verdade, já voltou, né, Elis? Já voltei, já. Ah, e você voltou agora como auxiliar técnico, é isso? Estamos servindo, né? Mas depois você vai saber um pouquinho mais Eu sobre vi isso. uns vídeos ali, você fazendo uns esportes ali, né? Quase um esporte, né? Descendo uma ladeira e tal. Isso daí é igual aquele evento do Pablo Marçal que subiu lá no Monte dos Marins lá, levou o pessoal lá para quase ficar preso no monte, foi isso? Não, lá tem suporte suficiente para não precisar o pessoal ficar preso, né? Tem. A prioridade é segurança, né? Exato. Prioridade é sempre a segurança. Mas, de antemão, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Elias, pai do Brian, esposo da Bia, empresário hoje. É uma honra participar desse podcast. Quero poder aprender com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente passou na montanha, obviamente com Algumas restrições. algumas restrições, mas se eu puder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e também como empresário, como pai também, como marido, eu acho que aqui essa troca ela é muito benéfica. Então, muito obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui. É isso. É um prazer, Vitor. Sou o Vitor, empresário, ainda não pai. Tá no processo. Pai já é, viu? Só falta baixar o download. Aí sim, glória a Deus. Sou cristão, óbvio, né? Empresário, marido, além de empresário, empreendedor, que eu acredito que é uma veia que pulse forte. E tô aqui para contribuir também, com quanto o Legendários mudou com a gente na montanha, com as experiências que rolaram lá. E tô à disposição. É isso As aí. suas dúvidas de montanha. Oh, eu tenho bastante dúvidas, hein? E também o Gui, meu parceiro aqui na frente do podcast, também participou desse evento. Guilherme, que todos conhecem, que é um dos integrantes aqui do Comente Podcast, que fez sua participação. E todos vocês foi a primeira participação, né? Sim, isso. Fala para nós qual que é o conceito, a proposta inicial do Legendário para quem não conhece. Legendários é um evento para homens, né? Onde a ideia é se aproximar do Legendário 01, que a gente chama, que é Jesus Cristo. É uma experiência de subida de montanha, onde o propósito principal é alinhar a masculinidade, é alinhar o porquê e o pra quê que o homem tem que se posicionar. Interessante, muito bem. Qual que é o teu conceito, Elias? Vai muito de encontro ao do Vitor, não tem muito de onde escapar. É um evento, é um movimento cristão, não tem nenhuma placa de igreja liderando esse movimento. Então, de antemão, fica aí o convite para você que acha que só membros de igreja que pode participar. Não, você pode participar mesmo não sendo, né? E é um movimento que eu acho que, além
de ativar, né, de clarificar a masculinidade do homem, traz muito a nossa... Tira um pouco das nossas distrações, né? Eu acho que qualquer subida da montanha que for, independente de legendário ou não, você consegue tirar um pouco dessa distração Sim. do que a cidade, né, a grande cidade gera para nós, né? Então, eu acho que o principal, assim, é que você fica imerso mesmo a um momento só você e dele, do Legendário 01. Perfeito. Você, Eu Gui? complemento aqui que esse movimento, ele é só para homem, mas as esposas que estão em casa, as namoradas, elas também participam. E por mais que você imagine que exista um processo de montanha e esse processo é aplicado algumas ferramentas, o Legendários e o Top ele é 100% espiritual. Então muita coisa acontece, não é só físico e influencia tanto os homens quanto as mulheres que estão em casa. Sim, Você usou um termo legendário top, como assim? Explica para nós. Top é o nome da montanha, né, que o pessoal dá, né? exato. Cada top tem um número, né? Nós subimos o top 869. Então, cada top tem um número e é um top. Entendi. Então, cada montanha tem a sua numeração, Né? tem um Ao propósito. invés de chamar de montanha, a gente chama de top. Ah, Entendeu? perfeito. E então vai tendo mudanças de local para esses desafios. É que, na verdade, cada base tem a montanha é um lugar, entende? Tem várias bases espalhadas pelo mundo todo, e cada base tem o lugar que é o evento da montanha. Perfeito. Sensacional. E fala para mim, né, para o nosso público, essa questão do encontro. É trabalhado muito o lado do autoconhecimento nesse encontro, no desafio que seja? No sentido de, como se fosse algo de coach, é isso que você tá... É como se fosse não necessariamente o coach que provoca simplesmente o autoconhecimento, mas o Gui falou de ferramentas, né? Ou de algum tipo de dinâmica que é aplicado para vocês ali desenvolverem algum tipo de autoconhecimento. É que, na verdade, a gente tem que olhar a proposta do Legendário como algo espiritual. As dinâmicas que acontecem, tudo que gera ali, é mais uma aproximação da sua identidade com Deus do que algum tipo de dinâmica específica de autoconhecimento. Entende? Entende? É que, na verdade, essa parte do autoconhecimento tirada da teoria e passada para a espiritualidade, ela existe. É algo que a gente acredita que vem de Deus, como ele pensou na gente e tudo mais. Então, no top sendo espiritual, falando de autoconhecimento, é isso. É você se aproximar com o que Deus espera de você, ou com o que você está indo buscar ali quanto a Deus. Perfeito, muito bom. E eu acho que também não dá para resumir isso, mesmo que nós falássemos todos os detalhes do que acontece do começo ao fim. Você vai chegar lá e vai viver tudo diferente, porque tudo que acontece é mediante a minha experiência de vida para com o movimento, entendeu? Entendi. Quantos dias de evento? Foram 4. 4 dias. 4 dias. 72 horas. O que o Elias comentou aqui, tem até um termo, uma teoria que chama camada da cebola. Vocês já ouviram falar? Então, a camada de cebola, imagine que a cebola em si ela tem várias camadas. Então, toda a sua jornada de vida gerou uma camada, uma experiência. E aquilo molda o que você é hoje. Então, por isso que a gente fala que a gente não pode comentar o que acontece lá. Algumas coisas até que o pessoal comenta. Só que a experiência sua, ela vai estar totalmente relacionada com as experiências passadas que você teve. Então, se a gente fala assim, ó, vai acontecer XPTO, no nosso mapa aconteceu XPTO, mas a sua visão de mundo é diferente, né? A do Elisa é diferente, a do Vitor é diferente. Então, as etapas que você enfrenta lá, a jornada que você tem durante esses 4 dias no top, cada um vai enxergar de uma forma diferente e vai ser tocado de uma forma diferente. Entendi. E vamos falar dos desafios, eu acho que do cotidiano nosso, né? Na cidade grande a gente tem, além, né, de uma vida corrida, com toda essa turbulência de agenda,
Eu imagino assim, você isolado, num ambiente bem rústico, como que essa agenda ela acontece em relação desde a alimentação, hidratação, a você se preparar ali para o descanso, dormir, existe todo um ritual para isso? Ou simplesmente é tipo um teste de sobrevivência? Solta uma galinha ou vai todo mundo atrás da galinha? Se achar bem, se não achar, fica em jejum, tem isso? Eu vou te voltar a pergunta, tá? Eu já passo a Pode falar. fertilidade. Pode falar. Qual que é a diferença entre quando você tá no seu dia a dia na correria, trabalho e tudo mais, e você para fazer uma viagem de descanso? Mentalmente falando, qual que é o impacto que você sente? O impacto gera aquela ansiedade, você fica ali muito ansioso, né? Até o dia da sua viagem, você vai se preparar para aquilo. Você vai se preparar para tudo. Você vai olhar uma rota, você vai olhar a geografia do local, você vai ver onde você vai ficar hospedado, você vai fazer um planejamento, né? Vivendo lá nos dias, qual que é a principal diferença? A diferença É. principalmente a contemplação, né? Que envolve você estar num ambiente mais descontraído, de ver a natureza, de interagir com as pessoas que estão com você na viagem. Eu acho que é esse sentido, né? Você desfruta o caminho. Desfruta o caminho. É isso. No Legendários é isso. Exatamente. A gente só desfruta o caminho. Entendi. Entende? Você indo lá, você só vai desfrutar o caminho. E aí, é o que o Gui falou anteriormente. Aí vai realmente da sua bagagem, o que tá separado por Deus ali pra ti, entendeu? Entendi. Até dá para usar até um exemplo recente que você cita muito, né? Que eu, o Gui e o Cláudio tivemos influência direta na sua transição de carreira, né? Sim. E aí eu te pergunto, se nós falássemos exatamente tudo o que ia acontecer, seria exatamente o que está acontecendo? Naquele contexto foi o que aconteceu. Mas acontece exatamente o que está acontecendo hoje. Você sabia que, com tudo que a gente falava para você, o quanto você era capaz de gerar novas rendas e etc. Hoje, você olha e fala assim, eu entendi exatamente o que era, o que ia acontecer na minha vida, ou hoje você fala assim, não, é muito mais, ou tudo diferente. O que eu te pergunto é exatamente o que a gente falou, ou tem algo muito mais que a gente não conseguiu expressar para você? Esse foi um momento, uma experiência muito interessante, porque nós somos seres imediatistas, nós gostamos da previsibilidade, e acho que esse é um mal que leva essa geração Matrix, né, a correr para o sistema, e o grande desafio nosso de aprimorar, de se desprender, de trazer, de destravar todos esses códigos, né, para a vida, é de conseguir olhar além da hora de hoje, né? E eu não tinha essa visão, não conseguia enxergar. Vocês falavam, é igual eu falei ontem no podcast pro Gui, chegou no mês de dezembro daquele ano que eu tomei a decisão, eu já estava ficando irritado com vocês. Eu já não estava suportando vocês. Tipo assim, tipo o que tá acontecendo com o Legendário, só pra saber se é mais ou menos isso. Não! Qualquer semelhança é mera coincidência. Não, eu não tenho esse sentimento. Ainda você não tá irritado com a gente? Não. Então vamos intensificar aí. Colocar mais pressão. Mas era errado. Eu não tô. O que, assim, talvez é uma compreensão que no futuro possa mudar, como eu mudei. Porque, assim, aquilo que eu não consegui enxergar e que vocês me mostraram, e mesmo tomando a decisão no meio do medo, e aquilo fez total sentido para mim quando se concretizou e se manifestou nas realizações, nas conquistas materiais, aquilo. Eu olhei para mim e falei aquilo, fez sentido. E realmente, Elias, o Cláudio e o Guilherme estavam certo em toda condução comigo, né? Porque, como o Gui fala, foi feito com amor, né? E agora eu sou muito grato. E eu entendo e tento hoje multiplicar esse ideal, essa mentalidade, porque faz toda a diferença. E aí, Elias, eu queria te perguntar uma coisa, né? Em relação ao que você mesmo começou a falar no início do conceito sobre o legendário, que é a questão da identidade que o homem, em geral, perde. A gente vive uma geração hoje que é conflituosa
na relação do papel do homem na sociedade, o papel do homem na vida familiar, o papel do homem no matrimônio, né? Não pode confundir o patrimônio com o matrimônio. O matrimônio que envolve o casamento, porque isso é uma realidade que nos dá pânico. A gente está vendo aí homens de 40 anos que espera a mãe colocar comida na mesa, a mãe lavar roupa, a mãe pagar a fatura do cartão de crédito, que não exerce autonomia. E esses homens se tornam péssimos maridos, principalmente no que diz respeito ao tratamento com as mulheres, né? Ou as responsabilidades da casa. E eu queria saber a opinião de todos vocês. Casando, lógico, legendário com essa missão, né? Sim, cara, o instinto que me trouxe, né, a essência do legendário, do movimento Legendários, é exatamente dentro desse contexto de entender o papel do homem na sociedade e na sua família. Antropologia. E aí, quando nós passamos, né, pelo processo da montanha, evidencia as nossas fraquezas. Então, aonde eu estava sendo negligente, eu pude identificar isso na montanha. Então, eu acho que, por isso que a gente volta a dizer sobre os detalhes não fazer sentido passar, porque ele conversou nós três depois e cada um passou uma coisa. Você estava na mesma montanha? Eu perguntei pro Vitor, né? Você estava na mesma montanha? Porque parecia que era outra coisa. Só que é isso que, dentro do que o movimento traz, que foi o que mais impactou, foi trazer a virilidade do homem mesmo. Do porquê que o homem está na Terra e o que ele é capaz de fazer. Entendeu? Então, para mim, foi nesse sentido. Nossa, excelente. Se você puder complementar, Vitor. Eu acho que é mais fácil a gente enxergar, igual o exemplo que você deu, do cara que ele é disfuncional. Se você vê um homem disfuncional, é nítido Caramba. como ele trata a família e tudo mais. Só que, além dos disfuncionais, o cara disfuncional ele não vai nem querer saber o que é Legendários. Ele vai ver e falar assim, puta besteira, mano, o que esses caras estão fazendo? Mais uma modinha. Mais uma modinha. Eu não sou isso, hein? Não. Eu só tenho as minhas objeções. Prova. Não, pô, ele me dele. Mas já tenho que defender, pode brincadeira. Depois eu vou falar minhas objeções, hein? Quero fazer um desafio aqui. Mas até então, ó, você tá numa mesa que você tá procurando entender mais sobre o movimento. Um cara disfuncional, ele já vai contra, ele vai falar, o que esses caras estão fazendo? Subindo montanha, se privando? Eu não fico sem comer. Eu já escutei isso. Como assim? Ficar sem isso? Ficar 4 dias numa montanha? Como assim? Então, ou seja, o cara disfuncional, ele já nem vai se interessar. O problema, o cara disfuncional com certeza é um problema gigantesco na sociedade. Mas tem um problema maior ainda, que é o cara que ele não sabe o que é ser um homem. Entende? Tipo assim, eu sou casado, mas não tem problema nenhum eu flertar com alguém na rua. Você entende que é um buraco um pouquinho mais embaixo? Então, tipo assim, de novo, o cara disfuncional ele já não vai nem olhar para o movimento e, sim, ele vai ser um dano para a sociedade. Só que muitas vezes ele tá tentando fazer um papel dele masculino, só que ele tá cometendo um monte de atrocidade. Que muitas vezes ele vai ter a oportunidade de ver que ele nem enxergava isso lá na montanha. Nossa, sensacional. E outra, essa palavra, antes do Gui falar, Disfuncional. Disfuncional. É muito forte. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, prestem atenção. Esse conteúdo de hoje é para você enviar. Envia para o teu marido, envia para o teu filho. Compartilha com os homens da tua casa, porque já tá sendo uma pancada aqui, hein? Aquele golpe de jiu-jitsu, hein? Né? Ele está dando o braço aqui. Não, eu aqui já senti o impacto já. Eu queria complementar o que tanto o Vitor e o Elias comentaram, né? No sentido de que o movimento do Legendários, ele veio para forjar homens. Hoje a nossa sociedade ela tá muito carente disso.
Eu falo aqui de cara limpa pra todo mundo que sei lá, 5 anos atrás, o meu comportamento era totalmente de um cara disfuncional, entre aspas. Eu a 3, hein? Porque a mídia em si e as referências que a gente tem na vida, né? Elas não são referências boas. Então você acha que você ir pro bar, você pegar várias mulheres, entre outras coisas, se te faz um homem. E os valores e os princípios de um homem de verdade é totalmente diferente. E isso você acaba aprendendo com a vida, seja no amor ou na dor. A maioria das vezes as pessoas aprendem na dor. E dentro desse movimento, ele resgata isso através de ferramentas que são colocadas no top. E você consegue identificar suas fraquezas e seus vícios. E a partir dali, com a sua aproximação, né, e o seu contato com o legendário número 1, que é Jesus Cristo, você consegue entender que aquilo não faz sentido para sua vida. E se você quiser deixar um mal que você fez lá para trás, vai ficar na montanha. E a partir dali você se torna um novo homem. Sim, perfeito, hein? Cara, e você fala de cara limpa, também falo de cara limpa. O Marconi me conhece um pouco mais de tempo, né? Você também, né? Sim. Eu também era um homem disfuncional, que não honrava minha esposa, que por muitas vezes eu tive que... ela teve que ser forte para segurar o nosso casamento. E hoje, o único desejo que eu tenho é de honrá-la. E o Legendários, ele traz exatamente isso, essa essência da nós, né? E eu posso te assegurar, você que tá me vendo aí, que você pode pensar em algum momento que você é um homem que não tem mais jeito. Cara, se eu tive jeito, você tem. Porque da onde eu saí, da onde eu estou hoje, é só milagre divino mesmo. Não tem como falar. Obviamente, nós temos, né, o nosso passo de fé que eu fui dando ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida no casamento, mas eu posso te assegurar que o que mais faz eu acreditar nas pessoas é saber da onde eu vim, o que eu fazia e onde eu estou. Então, por isso que eu acredito no movimento e nos homens da sociedade. Na transformação desses homens, né? Na transformação desses homens que estiverem dispostos a renunciar à carne e começar a viver, de fato, a vida. Excelente. E aí, só complementando, quando a gente traz essa informação, a gente não tá falando que a gente é perfeito, né? A gente é passível de erros, Não, pelo amor de Deus. mas a gente tá em busca de querer ser uma pessoa melhor, né? E os meninos aqui já são compromissados, viu? Porque as mulheres já falaram que homens, né? Mas isso é uma construção. O Elias, eu acho que esse processo, tudo na nossa vida, quando a gente está aberto a ser ensinável, né? Pelas conexões, pela evolução e se aproximar de Deus, eu vejo nos últimos 3 anos acompanhando você, a gente sentado do lado ali trabalhando e fazendo negócio, a postura do Elias e a mudança do Elias que eu conhecia dirigindo uma empresa lá na transportadora, lidando com motorista, é a mudança assim 200%, né? E isso é muito gratificante porque a gente está conectado para realmente poder alterar um ao outro, né? E ver a evolução. O Gui, eu não encontrei defeitos nele ainda, vamos ver se eu... É muito certo. Tem vários. Que talvez você fazer sua transição profissional mediante, vamos deixar de lado todas as suas experiências e motivos pessoais, mas mediante ao que eles te influenciaram. Bem específico. Então, quando a gente fala da previsibilidade, Vitor, né, do estado de conforto, isso nos molda para um padrão de comportamento. Então a gente fica desgostoso às vezes com a questão do salário, daquela mesma carreira, daquela chefia todo, mas eu percebi que era um processo mais de autoconhecimento, para eu entender o que eu poderia ser de potencial para muito mais pessoas, entregar muito mais e também crescer profissionalmente na minha carreira, né? E na minha questão também patrimonial. Então, assim, eu não me conhecia, eu não entendia qual era a minha identidade profissional e o que eu já tinha feito, entendeu? Então foi uma descoberta
Por isso que eu provoquei em vocês essa questão do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente se acha aquele aviãozinho de papel, mas a gente é um grande jato, né? Potente, lógico. Nós temos uma força divina, nós temos uma capacidade que Deus dá para todos e Ele não trata, né, com acepção. Mas a gente não reconhece isso. Os feitos, né, que a gente olha grandes homens da Bíblia, né, que é milenar no seu conceito de cuidado de Deus para a humanidade, e a gente perde isso. E eu não tinha isso. E essas provocações e conexões que me ativaram. O exemplo do que eles eram te levaram a isso ou foi mais o que foi falado? Qual a porcentagem de valência de cada coisa tem pra você nisso? Eu acho que foi uma combinação, né? O Elias também estava se engajando naquele momento, cheio de sonhos. Eu estava me associando a ele para ajudar. O Gui já é um avião. Então eu estava olhando assim, eu falei, eu preciso entender que é possível, né? E quem às vezes vê de fora consegue enxergar às vezes muito mais do que você mesmo sobre você. E com certeza eu me calcei muito. Igual eu dei um exemplo, acho que foi ontem. Eu lembro quando eu optei no início, Vitor, para equalizar a conta, vendi o carro e fiquei de Uber uns dias. E o Cláudio me indagou lá e falou assim, não, isso não tá certo, você tem que adquirir um veículo. Eu falei, não, mas eu não consigo, cara. Tu começa a fazer conta, o mês que vem tem boleto para pagar, como que eu vou lidar com isso? Ele falou, você vai fazer cliente, você vai montar uma carteira, e isso, você vai para cima disso e tal. Pode ir lá ver o carro lá que já deu certo. Então ele falou, ele me trouxe um engajamento ali que eu fui para aquela tomada de decisão não tendo condição de fazer aquilo. Eu fiz. E deu certo. Pensa comigo agora. Esse ambiente que você se permitiu estar e vendo esses exemplos de perto te levaram a ter esse nível de consciência que você também poderia. Agora, pensa um movimento de âmbito mundial onde pessoas reais, como a gente está aqui nessa mesa agora, mostra esse exemplo. No seu caso, em específico na área profissional, foi por conta de estar perto de pessoas que já faziam e já tinham resultado. O Legendários, além do movimento de despertar, provoca isso também. Entende? No seu caso, pro área profissional. Do Legendários em si, da área espiritual e da formação do homem. Porque onde estaríamos se não tivéssemos tido essa mudança? Entende? Então o Legendários, ele mostra isso. Peraí, é gente real fazendo. Os caras mudam. Opa, eu também posso. Opa, peraí. Dá pra mim melhorar. Dá pra eu realmente buscar ser o homem que Deus espera que eu seja. Eu quero... E só um detalhe, a montanha, ela não transforma ninguém, não muda ninguém num estalo de dedo, né? O processo da evolução começa na montanha. Nós costumamos falar que a montanha começa quando a gente desce, né? Então, é importante a gente entender que você não vai encontrar homens perfeitos quando desce da montanha e nem já transformar. A mulher, né, vai acontecer... o marido dela subiu a montanha, desceu... Ué, mas espera aí, você tá a mesma pessoa? Calma, é um processo. O processo está começando ali naquele momento, da nova conexão, né? E aí, eu só queria complementar nisso, porque muitas pessoas confundem isso, né? Até a gente vê, né, muitas matérias, inclusive enviesadas, falando de... Pô, o cara legendário fez isso, fez aquilo. Pô, mas o Legendários é um movimento, é uma ferramenta para fazer com que a pessoa comece a transformação dela. E aí ela tem que se engajar e continuar, né, a buscar. Como qualquer início de criação de novo hábito, você tem uma força muito forte do empuxo para você voltar à sua essência. Então, vou trazer um exemplo. Aquela pessoa que está acima do peso e ela quer perder o peso. Aí ela fala assim, ó, eu vou 3 vezes na semana, vou melhorar minha alimentação, e aí ela começa a fazer isso. E aí a primeira semana dá certo, a segunda semana dá certo também, chega na terceira ela começa a falhar. Por quê? Porque o ambiente e
o padrão, a rotina dela, começa a fazer com que ela volte a ter os hábitos que ela tinha antigamente. Então, quando você sai você volta do top, você volta da montanha, você vai começar a passar por algumas provações, alguns desafios. E você estar em ambientes, por isso que a gente fala, ó, vai para sua igreja, frequenta a sua igreja, esteja em movimento, porque você precisa estar nesse ambiente para ele reforçar e recarregar essa energia para quando você voltar para sua rotina, você conseguir desempenhar um bom papel diante das dificuldades que tem. Interessante. É tudo que é favorável ao movimento, né? A igreja ela tem um trabalho social importantíssimo de inclusão, de integração, de compreensão dos valores que as pessoas têm que ter em sociedade. E o interessante, eu quero trazer uma informação muito histórica, mas que pode interferir nas pessoas que tiverem interesse. A teologia, né, que é o estudo concernente a tudo que relaciona a Deus ou que envolve a palavra de Deus, né, ela tem os seus registros na história e que é importante todo cristão buscar essas informações, principalmente que diz respeito aos concílios, né. Esse movimento, como eu já li e estudei um pouco da teologia, eu estou associando esse movimento. Existiram no passado alguns eventos que eram chamados de avivamento, né? Esses movimentos de avivamento que aconteceram, principalmente na Inglaterra e na Alemanha e Estados Unidos, sei lá, na Azusa, né? Ele partiu de, às vezes, uma figura, uma pessoa que começou a fazer isso. E aquilo foi gerando uma grande onda. E essa grande onda, né, um dos grandes avivamentos que aconteceu na Inglaterra, foi tão impactante. E ela começou com um grande período de jejum e orações intensas, muitos louvores, só que foram vários dias ali. E quando eles voltaram para a sociedade, começou a acontecer grandes milagres. Aconteceu algo, vocês podem pesquisar no Google, a história do grande avivamento, ao qual impactou a Inglaterra ao ponto de não acontecer carnaval naquele ano. Uou. Já ouviram falar disso? Não. Então, é um dado muito importante. A gente tem Savonarola, Jonathan Edwards, você vai ter George Spurgeon e muitos outros, né, que fizeram parte dessa história. É um livro que hoje ele tem direitos abertos, você pode pegar na internet, baixar e ler a história dos avivamentos. E tem todos esses nomes e em cada país que aconteceu esse avivamento. Não tem historicidade disso pro Brasil, né? Mas tem para os outros. Da hora. Então. Glória a Deus. E isso é interessante. Imagina só um monarca, né? Um presidente da república, ele ir em rede nacional e proclamar e proibir festas noturnas e carnaval no país ou veicular qualquer coisa do tipo, porque toda a nação está movida pelo sentimento de que precisa prestar culto a Deus, né? A gente pede por esses dias, né? Interessante, né, Elias? Amém. Quem vai ser Quem o sabe próximo? vocês, né? Quem sabe 2023 tá aí. É isso aí. É interessante que a gente vai trazer várias pessoas aqui no nosso podcast. A gente está agendando um teólogo psicanalista, que é o Júnior, para discutir assuntos do gênero e explorar os efeitos, né, de uma mudança de comportamento na sociedade, que é principalmente que estuda a antropologia, que estuda esse comportamento. É o que vocês estão fazendo, é o que a gente vem fazendo nas nossas redes sociais, porque o resultado hoje de uma nação que está sofrendo hoje com a política, né? O Brasil está no auge, né, de uma estatística de corrupção, de inflação nunca vista antes. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o ímpio lidera, o justo perece. Como que vocês veem uma mudança estrutural no país Brasil em relação a esses movimentos? Olá. Vou te dar espaço, depois eu cumpro. Cara, eu acredito que o passo inicial é começar por nós. Porque é assim como num casamento, né? O grande erro de um casamento
É nós querermos que o outro mude o que a gente precisava mudar, né? Então, eu tenho aprendido muito isso, e essa transformação que você citou de me acompanhar, inclusive, é sempre com essa mensagem por trás. Se eu quero que alguém evolua em algo, eu começo em mim. A bebida alcoólica, por exemplo, foi um motivo de eu diminuir bastante. Não digo que zerei, mas não, não tenho mais o hábito de tomar bebida alcoólica. E foi sempre, isso antes de Movimento Legendário, isso foi sempre trazendo a seguinte pergunta: o fulano de tal precisava parar de beber, porque ali ele se embriaga, ele se passa do limite, faz coisas erradas com a sua esposa e com os seus familiares. E aí eu olhava, como que eu mudo esse cara? Não tem como eu mudar ele, mas tem como eu começar em mim, a dar um bom exemplo. Então, muitas coisas que eu comecei a tomar, muitas atitudes, né, que eu comecei a tomar em mim, foi visando ter uma melhoria em alguém à minha volta. E isso fez muito sentido para mim, porque automaticamente eu comecei a ver, de fato, as pessoas mudarem. Pessoas diminuindo a bebida, pessoas começarem a fazer um exercício, por exemplo. Pô, eu sempre me considerei um obeso, mas, assim, tô saudável. Eu consigo jogar bola, consigo ter mobilidade, mas eu via pessoas que precisavam mais do que eu, teoricamente. E aí eu olhava, pô, como que eu vou incentivar esse cara a começar um exercício? Começando. Então eu fui lá, fiz minha meta, né, de 500 dias consecutivos, bati, e isso trouxe, né, no princípio, pessoas falando, isso aí é fogo de palha, dá 3 dias você vai parar, não sei o quê. Fiz 500 dias e com isso arrastou muitas pessoas que talvez eu nem saiba. Porque ontem, só para contextualizar aqui, ontem eu tava treinando jiu-jitsu com uma menina que treina comigo, e ela falou assim: eu comecei a correr por causa de você. Falei, rapaz, faz uns 2 meses que eu não posto corrida, né? E aí eu olhei e falei, cara, o poder do exemplo. Então, voltando à pergunta inicial, aonde, como que a gente pode mudar um governo? Como a gente pode mudar o rumo do nosso país? Começando por nós. Porque muitas vezes a gente, na primeira oportunidade de levar uma vantagem, a gente é o primeiro a... Não, daqui, é o troco a mais, né? A padaria deu 50 centavos a mais ali no troco. Você não fala, né? 50 centavos, já põe no bolso e vai embora. E é sobre esses pequenos gestos, sobre essas atitudes em nós, que nós conseguimos mudar o próximo. Porque toda vez que você volta para a padaria e fala assim, ó, você me deu 50 centavos a mais, a caixa, ou caixa, quem tá na fila ali tá olhando e falando, não é possível que esse cara voltou por causa de 50 centavos. E aí você mostra para a pessoa que é possível fazer também, Exato. né? E aí numa oportunidade ela vai lembrar de nós em algum momento. Então eu acho que começa sempre por nós. Essa visão micro. E você, Vitor? Elias focou bem no exemplo. Vou na outra ponta da pergunta. A palavra também fala, quanto à autoridade e tudo mais, que toda autoridade é instituída por Deus. E que se a gente se levanta contra uma autoridade, a gente vai contra o próprio Deus. E se a responsabilidade... Você não é petista, não. Não sou. A responsabilidade de quem vai e quem vai prestar conta ao que está fazendo é autoridade para com Deus. Exato. O que a gente serve de lição isso, né? Então vamos lá, se a gente não pode se direcionar contra essa autoridade, como eu faço para ter uma sociedade melhor? Existe o contraditório, né? Existe o contraditório, é interessante sua provocação, porque quando a gente olha a figura de João Batista, esse foi o cerne, né, o que motivou a prisão e morte do mesmo. Ele foi até um dos políticos da época, principalmente ali voltado à mulher de um político, e tentou corrigir os comportamentos. Um jeito enviesado, Jesus fazia daquela forma? Não fazia. Jesus não fazia daquela forma. Ele fez, ele acabou colhendo, não deixou de ser o João, não foi os meios mais adequados, mas
Jesus sempre orientou a questão do que é de César, dá a César, né? O que é de Deus, dá a Deus, e que a gente precisa se opor em relação ao comportamento, que eu acho que vai, né, nessa linha do que o Elias falou. Mas como que você vê essa questão de você, né, pegando até um gancho na minha pergunta, que está surgindo outra pergunta, né? De você entender que existe um meio corrupto, mas que você precisa se posicionar para interferir nessa mudança. Vou primeiro falar sobre a história de João Batista. Não é que ele se opôs, né? Ele foi preso primeiro. E na prisão ele foi indagado a, vamos dizer, cooperar ou concordar com aquilo que estava acontecendo, entende? E aí sim ele fez uma denúncia. Então aí a gente parte de novo para análise, mediante o que a palavra diz. Tá virando um negócio de teologia aqui. Esse papo é avançado. Eu só tô desfrutando aqui. Nossa, muito bom. Então aí a gente volta para a palavra contra a autoridade, certo? Ir contra uma autoridade seria o quê? O que a gente faz no dia a dia. De xingar político, o policial vem te cobrar de alguma coisa, aí eu vou pro contexto social. Você bate boca com polícia, na hora que você entra num prédio e o porteiro te barra, você xinga o porteiro. Opa, mas o que o porteiro tem a ver com o presidente? O porteiro, ele é a autoridade daquele lugar. A faxineira que tá limpando o corredor, ela é a autoridade daquele corredor que você tá passando. Então a gente tem dificuldade com isso. Sim. E aí a gente vai contra e se opõe em relação à ofensa. Isso vai contra completamente a palavra, entende? Aí vem o outro lado, que é como que a gente muda essas coisas? Você não pode ir contra agressivamente ou de qualquer forma ofensiva, e você também não pode tomar decisões por autoridades. Exato. Certo? Aí entra total no que o Elias falou. No exemplo, nas atitudes e na influência que você está prestando mediante a porção da sociedade que você influencia. Exato. E eu até complemento aqui que existe uma frase que é bem interessante que fala que o problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons, né? Então a gente tem que imaginar aquilo. Problema externo todo mundo vai ter. Se a gente depender se a gente colocar a nossa felicidade na mão de terceiros, você não vai ser feliz. Então o que você precisa fazer é ter autorresponsabilidade para entender o que você pode fazer diante daquela situação. Então, se o governo não é bom, se a gestão não é boa, realmente, isso vai atrapalhar o contexto como um todo. Agora, terceirizar essa responsabilidade não vai te ajudar e não vai fazer a sua situação ficar melhor. Exato. Então, é você entender que existe uma autorresponsabilidade em tudo, seja em casa, seja com seu filho, sua filha, seja com a sua esposa, seja no trabalho, seja como contribuinte, né, para a sociedade. Você tem o seu papel e você tem a sua autorresponsabilidade de deixar aquele ambiente melhor. Sim. É interessante que todos os nossos assuntos eles estão se interligando, né, dentro de toda essa estrutura do propósito do movimento do Legendários. E eu ainda fico com um ponto central que o Elias trouxe, a questão do papel do homem, né, que o Vitor também ressaltou, porque a gente identifica que todos esses problemas eles estão ligados a essa identidade que se perde, né? E nos últimos dias eu desenvolvi alguns testes para o nosso evento Novos Caminhos, que fala sobre a independência emocional. A dependência emocional, ela tem fragilizado muito esse lado masculino do homem, né? É onde você vê aquele homem que ainda não assumiu o seu papel de ser o homem da casa, que depende da mulher, que não sabe se posicionar, né, na sociedade, de ser essa figura que representa Cristo, né? Porque Cristo falou que nós somos embaixadores, né? Mas muitos estão sendo, qual que é a palavra? Disfuncional É isso. nesse processo. Essa é a palavra. Então eu quero deixar uma dica aqui, que eu acho que vale muito a pena. Pesquisem sobre isso, sobre teste de dependência emocional. Você vai começar a identificar vários fatores que relacionam você com problemas que você está vivendo e você talvez nem esteja identificando isso. E eu vou trazer 2 exemplos aqui para provocar perguntas aqui com vocês, que é o seguinte:
Em 2 semanas aconteceu 2 episódios. 2 pessoas que me acionaram para a oportunidade de emprego, pessoas que estão numa situação bem difícil financeiramente, sendo ajudadas por terceiros, e ali a gente fez um movimento para ajudar essas 2 pessoas se recolocarem no mercado de trabalho, né? Oportunidades. Imagina só, para quem não está tendo nenhuma renda, tá ruim, um endividamento monstruoso, eu te dou uma proposta muito maravilhosa, com uma renda fixa acima da média hoje do que está pagando no mercado aí, para quem às vezes nem tem experiência. Mais um variável por faturamento. Todo o cenário da proposta, Elias, Vitor, Gui, era maravilhoso. Essa pessoa rejeitou. Primeira experiência aí da semana passada. A mesma proposta rejeitada, surgiu uma nova pessoa com o mesmo currículo e situação, recebendo menos de R$ 2.000, com atrasos no pagamento, insatisfeito, com mais de um ano nessa situação. A mesma proposta foi feita. A pessoa negou, quis barganhar para ganhar o dobro numa condição que não era justo mediante a proposta. Aí eu vejo o seguinte, o quanto as pessoas elas querem ser acudidas nas suas dores, ou elas, no caso, elas querem o peixe, mas não querem aprender a pescar, e aí é válido a comiseração para que as pessoas se compadeçam e socorre elas, e elas continuam vivendo esse ciclo, né? Baseado em tudo que vocês estão se desenvolvendo aí de conhecimento, né? Pela experiência que vocês tiveram, como que vocês veem uma situação dessa que é a realidade de muitos jovens na sociedade? Vou começar respondendo, como a gente vê no sentido de construção, como essa pessoa chegou ali, ou o porquê as pessoas estão indo por esses caminhos? Eu acho que esse é o ponto. Por que estão indo e como a gente pode ajudar essas pessoas a mudar o rumo, sabe, a rota? Putz, é complicado a gente falar sobre esse assunto. E é legal você estressar isso, porque isso pode às vezes ser uma pessoa de dentro da nossa casa. Sem dúvida. Uhum. Posso falar? Vai lá, Elias. Depois você complementa. Às vezes eu posso ser muito brando nesse assunto. Não, eu acho que tem um... Começa assim, ó. Ouça com amor o que eu vou dizer, parece. Tudo isso. Fazer o juiz do Guias? Não, o meu é só um ponto de vista, talvez... Veja se faz sentido e vocês me falam. Hoje, com a tecnologia, com a internet, existe uma comparação. O tempo todo, nós estamos comparando nossa vida com a vida de alguém. E a internet vende o quê? Ilusão, onde as pessoas sempre estão no melhor delas. A melhor versão é a da internet. É a melhor família, é a melhor condição financeira, é tudo. E lá você vê pessoas tendo qualidade de vida, né? Dentro de um padrão que o Instagram ou a rede social pede. Quando a pessoa recebe uma proposta dessa, e por mais que ela vê a condição financeira ali como um atrativo, ela pesa muito, eu acredito, tá? Não tô falando que isso é o certo a fazer, tá? Eu tô falando, olhando o que pode ser que ela pense, inconscientemente falando. Que ela olha e fala assim, não, eu não vou ficar num emprego fixo, onde eu vou ter compromisso todos os dias, onde eu vou ter que bater conta, onde eu vou ter que estar de segunda a sábado prestando conta pra alguém, sendo que Perfeito. se eu for lá no Instagram e fizer um stories e eu estourar um dia, eu ganhar 1 milhão de seguidores, eu vou fazer muito mais e vou ser até chefe dessa pessoa que tá me contratando. Então eu acho que tem muito essa ilusão. E principalmente com os jovens de hoje em dia, né? E eu não tô anulando a profissão no digital, que para mim hoje é o que governa mesmo, né? Lidera, né, o mercado brasileiro aí de empreendedorismo e tal, mas eu acho que para a pessoa recusar e ela não ter preocupação, que antigamente as pessoas tinham a preocupação eu não posso
perder esse emprego aqui porque eu tenho conta para pagar lá, né? Eu tenho coisa para pagar. E aí tem a responsabilidade que muitas das vezes a família não traz para esse jovem, assim. E aí deixa sempre o jovem, não, pode fazer, deixa que o pai paga, Isso, deixa a que dependência a emocional. dependência emocional. E aí ele não tem nenhuma preocupação de conta, então o máximo que vai acontecer é eu continuar do mesmo jeito que eu tô. Então eu vou recusar em uma hora que eu achar no valor, o dobro desse valor, eu vou quando eu quiser. Aconteceu essa semana mesmo, um menino jovem estava em teste comigo, não ficou porque eu pedi algo que não estava na função dele. Só que eu pedi justamente para entender qual era a disposição dele, a entrega dele. E aí ele deu 2 passos para trás e aí eu ainda fiz a pergunta. Eu falei, aqui você vai precisar ser... a palavra que eu usei foi você estar disponível, como eu estou, como todo mundo aqui está. Aí você precisa me dizer se faz sentido para você, sim ou não. E ele me respondeu, não. Falei, então seu teste acaba por aqui. Talvez ele perdeu uma oportunidade, não tô falando que a minha empresa é a melhor dos mundos, né? Ou a melhor empresa do mundo. Mas talvez ele perdeu uma oportunidade de uma empresa que visa crescimento, visa levar mesmo, pegar na mão e falar, meu, você é capaz, vamos junto, calma, que você tá começando. É só você ir lá e você ver que as pessoas no histórico não teve nenhuma experiência profissional e hoje estão voando, né, por conta do método que nós aplicamos. Então, por que esse cara conseguiu falar esse não e não pensou no que ele poderia perder? Porque ele não tem nenhuma conta para pagar. A Exato. mãe dele paga as coisas. Porto seguro, né? Tem uns tios que pagam, alguém paga. Então, ele não precisa se preocupar com isso. E é Eu importante, acho que é muito nesse sentido. é importante também registrar que esse jovem aí tem jovens de 40 anos. Quer dizer, frisou muito jovem, mas tem pessoas de 40 anos que têm essa mentalidade. Sim. Eu não gosto de generalizar, né? Mas eu... Você quer falar que eu posso continuar? Tá Você dá mesmo. É... Rapaz... Perdeu o ano de raciocínio. O que eu ia comentar é que, assim, existe essa falta de responsabilidade sobre as pessoas. Elas enxergam que a grama do vizinho, ela é sempre mais verde que a dela. Existe essa promessa de ganhar fácil, mas a pessoa não entende que o que é exposto nas redes sociais é o que a pessoa do outro lado quer mostrar. E nem sempre é a verdade. E isso acaba paralisando ou deixando a pessoa fazer com que ela esteja em movimento. Então ela olhar aqui, ó, fulano de tal estourou naquele vídeo e ela pode virar influencer e ganhar milhões. Mas antes dela fazer aquele vídeo estourar, ela ralou para trabalhar ou para prestar algum serviço para alguém, e quando surgiu a oportunidade ela estava preparada e ela estourou. Exato. Não, Entende? e só um detalhe, tá cheio de influencer pobre. Opa, Porque só tem visualização e não sabe monetizar. Converter isso, exato. exatamente. Eu te fiz 2 perguntas, eu te retornei 2 perguntas, né? Sim. E vai muito de encontro com o que eles falaram. Só que eu ainda vejo um pouquinho pra trás. Sabia que você ia trazer mais profundo. Né? Será que só foi num dia que dia profundo? Ah, nem tava que ia ser profundo hoje. Acho que não tava assim aquele dia. Eu tava de boa no assunto na superfície e ele vai lá e bom. Tô gostando de ver, Mas tá top com o Thiago, muito bom. Top. Antigamente, sempre existiu as pessoas inclinadas a ter uma contradição ao trabalho, certo? Só que antigamente você via isso no cara que ele entrava num trabalho e ele ficava por anos embarrigando, não evoluía e tal, até sair dali, ser mandado embora e, sei lá, se aposentar trabalhando a vida inteira num lugar só, levando essa barriga. Hoje em dia, nem entra. Hoje o cara nem entra. só que acontece. A sociedade ela está sendo cada vez mais construída sem valores, certo? Então, hoje em dia, a gente usou até numa conversa que a gente teve exemplo do Brian, do filho do Elias, que ele procura ser intencional e dar exemplos para que ele desenvolva algumas coisas. A maioria dos pais não pensam assim, por N fatores. Pela falta de conhecimento,
pela bagagem que já tem até dos avós desses caras, dos pais deles. Enfim, é toda uma construção social que é ruim. Que falta conhecimento e que, venhamos e convenhamos, é pensado para ser assim, mas é outro assunto. Então, beleza, existe isso, certo? Só que agora tem o viés da internet. Então, eu já tô nessa construção péssima. Eu já não aprendi quanto a valores, eu já não aprendi quanto a um monte de coisa que tem quem tá em camada social mais elevada aprende dentro de casa e ainda me vendem que se eu fizer um jogo de aposta, que eu não vou falar o nome do animalzinho, eu vou ganhar dinheiro. Exato. Então, pera aí, meu irmão. Eu vou receber ordem sua? Quem é você? Eu vou fazer meu jogo do animalzinho. Que é isso que vai me deixar rico. Eu não aprendi dentro de casa o valor do trabalho. Eu não aprendi o valor da disciplina. E ainda estão me falando que eu vou ficar rico em casa, jogando um jogo, fazendo dancinha. Ah, meu irmão. Esquece. Se vira com sua empresa. Entendeu? É onde a sociedade está caminhando. É triste, é triste. Só que vem um movimento como esse, como Legendários, é por isso que a gente tem que dar valor. Entende? A sociedade está sendo construída dessa forma. Os valores estão invertidos. Os exemplos, as pessoas que estão sendo... Tem o nome certo disso? Fugiu a palavra, você já usou hoje. As referências. As referências tá sendo esse pessoal. Então por que a gente não se levanta? Por que a gente não usa isso a favor de fazer um impacto na sociedade, entende? Olha, um encontro incrível, gostei muito de ouvir o Vitor. A gente está tendo nosso segundo contato, uma mente brilhante para somar nesse conjunto aí, o Elias, o Gui. Eu fico muito grato, eu espero que vocês estejam também sentindo, né, essa vibração, entendendo todas essas discussões aqui em torno desse desafio que eles participaram, esse propósito de vida, onde cada um deles tem uma experiência singular. Esse episódio de hoje, ele vem para marcar muitas coisas para mim pessoalmente. E se a gente conseguir afetar uma pessoa sequer que ouviu essas histórias, que entendeu a mentalidade em torno desse assunto, olha, dá para mudar muita coisa. O conteúdo aqui é muito rico. Muito. Seria muito importante a pessoa que está escutando a gente compartilhar isso com uma pessoa. Sim, principalmente o começo, quando a gente começou a falar de algumas coisas aí, né, Elias? Eu acho que tem uma pergunta que é muito importante. A gente fala dos benefícios de passar por essa jornada no top, mas o que levou, né? O que te levou a fazer a participar desse movimento do top? A gente falou isso no outro podcast, acabou não dando certo. Eu acho que seria interessante a gente registrar isso aqui. Caramba, Elias. Vai, você tá... Agora é sua vez, profundidade. Caraca. Do outro pessoal, você tá perguntando, Gui? O que nos levou a isso? No geral, o que te levou a você... Porque você viu alguém que fez, falou, meu, faz sentido, eu vou lá, porque você não sabe, igual, posso falar a minha crítica aqui? Quero desabafar, quero abrir o coração. A minha... Fala antes de ouvir, porque depois você pode mudar o de conta. A minha objeção aqui com esse evento, assim, quando um evento ele não apresenta de forma aberta e clara o seu... Eu fico revoltado com isso, tá? Eu acho que não faz muito sentido para mim. Eu gosto das coisas claras, né? Qual que é o cronograma? Então, qual que é a eu entendi o seguinte. Girado pro encontro da Rinode? Da Rinode? Não, outra roupa. Ué. Não, amanhã... Eu também fui. Você viu lá e não era um empreendimento. Era Rinode, né? Assim, não, e a última agora, né? Eu recebi uma ligação do Silas Carvalho, né? Silas, esse vídeo chega em você, né? Silas Carvalho, eu falei pra Elias, né? Silas Carvalho entrou em contato comigo, Raul. Ele tá me chamando pra palestrar. Beleza, né? Eu me empolguei, falei, caramba, vou palestrar lá no palco do Pablo, né? Sei lá. Beleza, daqui a pouco vem um assessor. Não tá com o Pablo não, pô. Não, eu sei, mas... Não, agora eu recebi também do Pablo, né? Recebi também. Eu só não lembro o nome do rapaz lá.
Eu falei, ó, vem aqui no evento do Pablo, no espaço dele lá e tal. Beleza, e aconteceu os dois em menos de 15 dias. Aí eu todo empolgado, né? Eu não sei nem se eu cheguei a comentar com você, Guido. Não? Falei, caramba, enchi até o peito. Falei, caramba, onde eu tô chegando? Calma, storytelling. É storytelling, né? Falei, caramba, vou fazer uma divulgação, vou palestrar no evento do Pablo. Bacana. Aí veio o assessor lá. Então, Marconi, é o seguinte, ó, era R$ 3.000 pra você subir no palco. E falei, interessante. Então, assim, quando a gente entende para aquilo que a gente está sendo convidado, eu acho que é interessante. Mas, assim, é uma crítica que ela tá abaixando a poeira porque eu tô entendendo mais o propósito. Fica tranquilo que o legendário você paga antes. Não tem negadinho, não tem senhor, tem negadinho. Você dá o paga depois. Você gosta do sacacaba aí. Não. Qual que era a pergunta ali? Já tô. O que te levou pra esse movimento? Vou ser breve, contar um pouquinho da minha história. Eu também era esse cara disfuncional. Eu cresci num contexto de. Eu não digo tanto de escassez, mas eu cresci em favela. Então, minha adolescência, minha infância toda, cresci sem pai e tudo mais. E eu fui ensinado, tudo isso que eu falei anteriormente, foi quase um testemunho, eu fui ensinado a isso, entende? Na minha época de adolescência, de construção, tal, de infância e tudo mais, não tinha o apelo da internet. Só que dentro de favela, de comunidade, o cara que tem o carro melhor é o Bambambam. é o Bambambam, que anda no motão é o... Zica. É isso, entendeu? Então, tipo assim, eu cresci nesse conceito e eu virei esse cara. Então, eu com 24 anos, eu já tinha tido uma certa relevância financeira, só que andava de carro conversível dentro da favela. Não honrava, já tô com a minha esposa vai fazer 11 anos junto. Não honrava a minha esposa. Eu vivia isso. Isso é um lifestyle. Só que chegou uma hora que eu vi que eu tava fazendo alguma coisa errada. E aí foi aonde eu comecei a mudar algumas coisas da minha vida. E eu acho que eu dei um passo muito assertivo, que a primeira coisa que eu mudei foi me direcionar e me virar pra Deus. E aí outras coisas começaram a acontecer, e eu como família tô vivendo tudo isso que eu tô vivendo hoje em dia. No meio do caminho, começou a aparecer mais sobre os legendários no Brasil. E a gente é de uma igreja que teve um apelo forte lá, entendeu? A gente tem até uma base na igreja hoje em dia. Então eu vi e comecei a me interessar por já estar querendo viver coisas do tipo. De estar forjando minha masculinidade, de estar mudando o meu contexto e tudo mais. E foi aí que eu conheci o Legendários. E aí quando eu vi o propósito e estava alinhado com o que eu estava querendo para minha vida, foi aí que eu tomei a decisão de participar. Próxima vez que eu tiver que encher uma laje, eu vou chamar vocês. Vambora. Boa. Bom, o meu caso, bem parecido, né? Nós estamos numa fase bem próxima, né? Bem parecido, real. Também estava num processo de transformação, já venho vivendo isso, né? Há de 3 anos para cá, eu venho buscando estudar, inclusive, sobre inteligência emocional. Também me aproximei mais de Deus. Eu cresci em berço cristão, né? Eu nasci em berço cristão e nunca tinha lido a Bíblia. De 4 anos para cá que eu comecei a ler a Bíblia. E eu também comecei a buscar novos ambientes, né? Então eu desconectei de muitas pessoas, desconectei de muitos ambientes que me faziam mal, até por conta de imaturidade minha. Eu não conseguia falar não por uma cerveja com você tomando uma cerveja do meu lado. Então eu falei, eu preciso ser estratégico. Como que eu faço? Deixa eu cortar a possibilidade de alguém me oferecer a cerveja, né, no caso. Então, o que eu senti? Eu senti falta de novas pessoas que estavam vivendo uma fase parecida com a minha. Até comentei com o Vitor, falei, Vitor, parece que a gente tá vivendo em outro mundo, porque eu vou me Implementar isso. eu vou tentar me conectar e eu não consigo porque eu tô visando uma coisa e a pessoa outra, né? E as pessoas que eu tinha relacionamento sempre nesse viés, né? De
Ou vou beber para esquecer meus problemas. É problema, é problema, é. Então, o Legendário foi uma oportunidade que eu vi e falei, pô, aqui eu posso me conectar com novos homens que estão buscando o que eu tô buscando. Perfeito. Então eu fui por um motivo, assim, de desafio, que eu até falei no podcast passado que não rolou, né? Que eu sou movido a desafio, então, nossa, falaram que vai ficar sem comer, falaram que vai ficar no frio, então, então vamos lá nesse desafio, porque eu adoro o desafio. Então, quando eu vi que tinha esse negócio de desafios, eu falei, não, essa é a minha cara, né? Já fiz Bravos por conta do desafio e tal. Então, eu fui por esse motivo. E lá eu fui impactado por outro que eu nunca imaginava, né? Mesmo se tivessem me contado passo a passo, eu não ia conseguir decifrar. Então, o meu motivo foi esse, de buscar os desafios e novas conexões. Perfeito. E no fim, eu não consegui nenhum nem outro. Brincadeira, eu consegui sim. Isso, assim, brincadeira, eu consegui sim. Ó. Falo que as minhas conexões, tem várias conexões lá do nosso top. É que eu perco mas eu perco a piada, entendeu? Gui, Mas é isso. O meu é a soma dos dois, né? Eu já vinha desenvolvendo também. E aí é importante frisar que não é só para as pessoas, o top não é só para as pessoas que estão nessa jornada, estão no caminho, no meio dela. São para as pessoas que querem começar ou que precisam começar. Então, por isso que é importante você, mulher, irmã, compartilhe esse vídeo com seu irmão, seu marido, convida ele, porque é um movimento incrível. Mas eu fui pra ter experiência com o Legendário número 1. Então, há 3 anos atrás, eu mudei completamente 3, 4 anos atrás, eu mudei completamente meus hábitos, soube dizer não para muitas coisas, e hoje eu vejo isso com muito orgulho. Meus amigos nem chamam pra balada, pra tomar cerveja, porque sabem que eu não faço isso. E se fazem, tudo bem, a gente não tá aqui pra julgar, é uma decisão de vida minha. Mas eu já tava num caminho de desenvolvimento pessoal. E eu entendo que a vida, ela é uma tríade, né? A gente tem o corpo, a gente tem a mente e a gente tem o espírito. Sim. E eu precisava me aproximar mais nessa parte espiritual. Então, a minha busca no Legendário, no top, foi me aproximar do Legendário número 1. Vou dar só uma complementadinha. O Legendários é para quem tem a humildade de entender que pode estar falhando como homem e que quer ser um homem forte. E pronto. Se tá igual a gente já tava na caminhada de desenvolvimento, amém. Se não tá, vai também. Você tem esses princípios, você tem a humildade de entender que você pode estar fazendo alguma coisa errada e você tem vontade de ser um homem forte, então vamos embora. Não tem também, segue sua vida. Eu vou só complementar com o complemento do complemento, com uma experiência de lá. Teve um testemunho muito incrível, eu não vou citar nomes aqui, mas tinha um rapaz que ele cresceu com o pai batendo na mãe, e ele jurou que quando ele tivesse a esposa dele, a família dele, isso não ia acontecer. Só que além disso, existiam outras ações. Então, quando ele se sentia mal com a esposa, ele tratava ela mal no sentido de não conversar com ela, não se comunicar. E isso fazia a mulher muito mal. E ela engordou lá seus X quilos, porque ela se sentiu mal. Então, às vezes o vício, ele não tá diretamente ligado numa agressão, numa pornografia, numa bebida. É até a falta de comunicação mesmo. E isso faz mal para outra pessoa. Então, ele conseguiu enxergar isso e melhorar. Então é isso, qualquer postura que você tem que não vá de encontrar um valor de um homem, pode ser quebrado lá. Excelente. Antes de terminar, eu posso falar só mais um ponto? Pode ser que é muito válido de ser falado. A paternidade é o problema de tudo que a gente falou aqui sobre a sociedade. E se a gente entender o valor de ser pai, a gente entende o jogo da vida. Por quê? Porque talvez, ou obviamente, o único contato que o seu filho vai ter de referência do que é um pai é você. Porque talvez, pode ser um tio, pode ser um
um irmão, né, que supriu essa falta. Porém, quando você entende essa importância da paternidade e dessa referência, o que Deus é para nós? Pai. Pai, né? Então, se a gente é um pai ausente, a referência que nosso filho tem é que Deus é ausente? Então a gente precisa ter essa reflexão do quanto é importante a nossa função aqui na Terra. Porque talvez a intimidade que seu filho vai ter com Deus é o que você mostrou que você é capaz de ter com ele. Eita. Aí eu sabia jogar a base. Foi, Raul. Acho que isso tem... ele ficou com inveja que você foi profundo. E deixa eu fazer minha parte aqui. Isso. Bora, velho. Aqui tava engasgado isso aqui. Em todos esses anos eu tenho visto o teu progresso aí, mas nos últimos tempos tem sido algo extraordinário. Parabéns. Obrigado, irmão. Vitor. Glória a Deus. E o Gil eu não vou falar nada, senão falo todo dia já. Mas Vitor, nossa, que honra participar dessa mesa. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente faz caixinha de pergunta, o Raul me auxilia muito nisso, e as perguntas vêm às vezes assim, como que eu faço para ter sucesso? Como que eu faço? Pessoal, tá aqui, ó. Olha só, esses homens, esses rapazes aqui, jovens, né? Casados, rapazes trabalhadores, empreendedores, o sucesso que eles estão tendo, por mais que existam desafios para todos, existe uma combinação de comportamentos, hábitos que eles vão melhorando nesse processo para potencializar a performance. A performance, ela vai muito além de você ter uma cifra no banco, né? Vem no conjunto de ações e comportamentos que somado no dia a dia, né? O Guilherme usa as camadas da cebola, que é isso, essa construção toda, é isso ó, que dá. E eu estou muito contente, acho que é um dos melhores conteúdos que nós já... Nossa segunda temporada veio para arrebentar. fazer a diferença, né? Eu estou muito contente, quero agradecer, a gente já está com um horário bem avançado, né? Obrigado, Vitor, de coração. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Hoje eu vou agradecer. Obrigado, irmãos. Obrigado, Gui também. O Gui também está hoje como convidado, né? Por esse bate-papo. Eu vou deixar a palavra final com vocês para vocês agradecerem e a gente se despedir desse público maravilhoso. Comigo? Mais comigo? A quem tá assistindo, essa câmera, Marconi, me instrui dessa. Isso, ó. Qual câmera que eu tenho que olhar aqui? Essa daqui, ó. A quem tá assistindo, se você teve interesse de assistir um conteúdo falando quanto a Legendários, vou deixar uma mensagem para ti. Não acha que quem tá envolvido em algum movimento de progresso, seja espiritual, material, qualquer outra coisa, são pessoas perfeitas, tá? A gente tá buscando ser o melhor que a gente possa ser. Então não materialize a perfeição em ninguém que você vê na internet ou qualquer outro lugar. Eu realmente queria deixar essa mensagem aqui com quem tá assistindo isso. Busque a Deus sobre todas as coisas, coloque Ele em primeiro lugar da sua vida e se resolva para você viver o que Deus tem para ti e não ficar achando que a vida das pessoas é perfeita, tá? A gente tá numa mesa aqui que só tem empreendedor, só tem cara que rala, que vai para cima, que conquista as coisas, só que não tem um aqui que não tá passando por alguma aprovação e não tá pedindo, não tá clamando a Deus por misericórdia. Por quê? Porque a gente não é perfeito e a gente não tá buscando isso. Então, pense nisso, tá? Veja o Legendários como uma ferramenta que possa, de alguma forma, trazer uma melhoria para ti, mas não acha que você vai conseguir ser perfeito em nenhum momento da sua vida. Tchau, fica com Deus. Excelente, hein? Eu agradeço, é uma honra compartilhar com vocês, aprender com vocês. Aprendi muito na profundidade desse assunto de hoje aqui. Rapaz, Aquele não deu certo porque esse precisa vazar, né? exato. Eu vou até orar depois desse podcast. Vai que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas Isso até. então, independente, já que ele trouxe isso, eu acho que independente da fase que você esteja vivendo, entenda que há algo maior. Quem está com você é muito maior do que qualquer problema. Quando você foca em quem está com você
e não foca no seu problema, você vê que você consegue passar com tranquilidade, com facilidade e com maestria. Porque você pode usar até o seu problema para te alavancar e beneficiar e ajudar novas pessoas. Então, obrigado, meus amigos, pelo tempo de qualidade aqui. Foi uma honra participar. Espero ter a oportunidade de participar de outros também e poder... Porque isso aqui não é sobre eu poder falar, e sim, cada vez que eu sento numa mesa que a gente tá sem distrações, né? Porque nós precisamos focar, nós aprendemos muito. Então, que tenhamos mais momentos como esse, sem distrações, momentos intensos, e que possamos entender que as pessoas mais importantes são as pessoas que estão presentes aqui. Porque o problema hoje da humanidade é esse, né? A gente nunca está presente em nada, sempre estamos pensando fora, né? Exatamente. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Elias. Top, né? Inclusive, Rapaz, hoje o negócio tá é demais. pegado demais. Eu queria agradecer a presença de vocês e deixar uma mensagem simples. O Legendários é para homens, o Legendário é para as mulheres, porque elas fazem parte disso, elas ficam por trás de tudo aquilo, tem a parte de reza e tudo mais. O top é totalmente espiritual e a sociedade carece de homens legendários. Isso aí, tá. Concordo. Esse aí foi o nosso incrível. Qual é a data quando você vai subir? Qual é o seu top? Qual é o seu top? Então, precisa entender as agendas, né? Então é sinal que você já aceitou o convite. Não, eu vou. Tá. Convite aceito? Não, em algum momento eu vou sim. É assim, eu tô com uma esteira de projetos aí gigante. Inclusive, vocês vão participar do meu grande evento Empreendendo Novos Caminhos. Então, esse e outros projetos que a gente está tocando, a agenda tá tomada. Eu sei que não é desculpa, né? Mas eu vou participar em algum momento, sim. Né? Com certeza É que eu tô fazendo todo um ensaio aqui, né? Não adianta eu ficar, né? Não, tem que ter uma dificuldade, né? Tem. E é isso, Valorizada. é isso aí, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Forte, poderoso. Compartilha, segue a gente no YouTube, Spotify, segue essa rapaziada, empreendedores de sucesso. Nós vamos deixar aqui no encarte a rede social do Vitor, do Elias, do Guilherme, do Comente Podcast. Juntos, 2025 é nosso. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Isso aí. Ó.